Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Eles passavam a ser imolados na sequência e eram novamente presos ou até mortos. Então veja bem, era uma inversão social que a gente precisa analisar, que isso veio remontando outras festas. Posteriormente, na mesma Mesopotâmia, o rei, à época, ia até o templo de Marduk, que era aquela divindade daquele povo, e também ele era colocado como uma pessoa normal ou até como um criminoso, como uma pessoa do povo, para que ele pudesse ser imolado, para que ele pudesse ser, de alguma forma, colocado em situações vexatórias, mas na sequência voltava a sua, entre aspas, seu reinado. Então a gente precisa entender, será que nós não somos seres morais que precisamos justificar aquilo que temos? Então imagine que nós estamos numa situação em que 70% da população passa fome, 70% da população é excluída de privilégios qualquer. Aqueles que detêm o poder, eles precisam, por sermos seres morais, se justificarem perante si mesmas. E justificarem-se é significar o seguinte: eles precisam dar àqueles outros a noção de que eles estão corretos nos privilégios que têm, de que está certo, porque eles têm maior estudo, maior conhecimento, têm um nascimento mais adequado e assim por diante. Então, ao longo do tempo, essa justificativa sempre ocorreu, porque as pessoas não criam dramas de consciência. Então, se nós formos ver, por exemplo, na Grécia e em Roma, a mesma coisa. Quando faziam festas ao deus Dionísio na Grécia, ao deus Baco, que é o mesmo deus, em Roma, o que ocorria? Os bacanais eram o processo da inversão social. As pessoas eram colocadas em excessos de bebida, de vinho no caso, de excessos do sexo, excessos de danças. Então eram 3 dias em que as pessoas faziam aquilo que quisessem. E mais, estavam em inversão, não apenas social, o homem se travestia de mulher e vice-versa. Então ocorria o que? Essa inversão, essa justificativa para quê? Para que as pessoas se sentissem à vontade, se sentissem bem, ou pudessem ter uma catarse, pudessem ter uma liberação de um processo íntimo. Então, não é simples a gente ter privilégios numa sociedade que não tenha. A gente não se sente à vontade. A gente precisa a todo instante estar se justificando. Porque, como nós disse, os psiquiatras dizem isso, nós somos seres morais. Nós fomos criados num contexto cristão. Nós fomos criados num contexto de caridade. E a gente, queira ou não, a gente luta contra, mas a gente precisa se justificar. E aí nós vemos, por exemplo, que na sequência a gente chega na Idade Média e ocorre a mesma coisa. Na Idade Média, a mesma festividade, as pessoas poderiam e era permitido que elas enlouquecessem pelo menos um dia, ficassem loucas, a inversão social ocorria, as pessoas se excediam, tudo com naturalidade. Mais ou menos no ano 350, começa a ocorrer a Quaresma. A Igreja Católica cria a Quaresma, 40 dias antes da Páscoa. E a partir daí, começa a se adequar esse calendário, que vai se definir no ano de 1545, num concílio da Igreja, chamado Concílio de Trento, onde eles colocam que a Igreja aceita o Carnaval como sendo o último vestígio de uma festa da carne. E a partir daí, a pessoa entra numa abstinência da carne e das festas mundanas, se preparando para uma festa que seria a Páscoa da Igreja Católica, onde se cultua o reaparecimento de Jesus, ou seja, ele tendo vencido a morte. Então, veja bem, foi adequando-se a uma nova realidade, foi sendo aceito.
A igreja que lutou contra e coloca uma série de contextos, começa a aceitar a festividade. Com maus olhos, com bons olhos, não importa, faz parte do calendário. A partir daí se adentra nesse período. Então o que nós precisamos entender? Qual é a visão da espiritualidade, do espiritismo? Colocado, por exemplo, por Humberto de Campos, colocado pela dona Ivone Pereira, colocado através do Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, e assim por diante. Qual é a visão? A visão é simples. Nesses dias, a espiritualidade inferior, que tem um certo acesso, que tem um certo comando, o certo é bondade mesmo, é grande acesso ao mundo material. Começa a ter uma influência muito grande. É como se a espiritualidade trevosa e umbralina se debruçassem sobre a terra. Fizessem tudo o que eles quisessem, porque eles se sentem encarnados nesses dias. Tal o torpor, tal a vibração que se estabelece. Nós temos festas de carnaval no mundo em poucos locais. Aonde se existe maior quantidade, a pessoa não tem como combater, porque começa a colocar que é uma festa folclórica, mas na verdade é de apetites inferiores, sexuais, apetites alimentares, apetites de excitações e assim por diante. É uma festa pura e simplesmente para as coisas materiais. E as pessoas não se colocam ao contrário, por quê? Porque tem uma série de contextos, como eu disse, de inversões sociais, de catarse, onde nós não vemos muitas rebeliões, nós vemos aquilo que Sérgio Buarque de Holanda, um sociólogo, falava: o brasileiro é um homem cordial. Talvez isso ajude muito nesse contexto. Por que nós conseguimos, o morro desce, as favelas descem, as pessoas agora se despem daquilo que são e começam a colocar o que tem de mais animalizado dentro delas? Então, a gente precisa ter cuidado nesses dias, porque, infelizmente, o plano inferior, e a dona Ivone Pereira, no livro Devassando o Invisível, ela fala que essa malta, esse grupo de obsessores, ele se debruça de tal forma que ele faz com que as pessoas fiquem tão envolvidas que não percebem, que se instaura a partir daí um processo que não sabe quando vai terminar, de tão intenso. Então nós precisamos colocarmos-nos como espíritas, como pessoas que têm noção de espiritualidade, de convívio com a espiritualidade inferior, rechaçando envolvimentos. É um dia para nós descansarmos, meditarmos, convivermos com a família, porque é feriado. Então, convivamos de forma mais adequada, não baixemos o nível, não adentremos numa situação que vai nos levar a uma situação de infelicitação. Lembremos-nos disso, o nosso sono pode ser agitado, os encontros espirituais não serão bons, e se nós plugarmos, se nós sintonizarmos, estaremos em muito mal companhia. É porque eles estão aí. E Humberto de Campos nos coloca uma coisa interessante, que certa feita conversavam em uma praça em Roma, os patrícios romanos, e eles conversavam dizendo o seguinte: eles, a partir daí, avaliando o próprio Império Romano, que havia tido uma série de excessos, havia culminado numa série de privilégios, estavam vendo que o ser humano, a família estava derruindo, e aí eles começam a dizer o seguinte: como é que eles vão voltar a ser como eram? Como é que eles vão voltar a ser como estabelecia-se a família, aquelas instituições e assim por diante? Quando alguém lembrou a lenda de uma maçã podre e disse o seguinte: hoje nós vivemos, o império é uma maçã podre. Sendo uma maçã podre, nós só vamos agora gerar podridão. Quando um deles lembrou o seguinte: e não é bem assim. Lembremos-nos que essas sementes de uma maçã podre podem voltar à terra e podem agora produzir novas maçãs. Com isso, o que ele quis dizer? Se nós educarmos os nossos filhos, a juventude, a criança, nós podemos fazer com que isso não se expanda, não se estenda, não se amplie, porque senão nós não podemos dizer não, porque é uma festa popular, e a partir daí os instintos materiais e humanos e sensuais estarão em jogo. E as pessoas não sabem se contrapor a partir da educação, não sabem contrapor-se a partir de uma racionalização, de um entendimento. Então não é pura e simplesmente não querer, não aceitar, não. É
argumentar quais são as consequências, o que isso pode gerar. E a partir daí termos noção do que nós devemos fazer para contribuir com essa sociedade. Que Deus ampare a todos nós.